glória. Aleluia. O ambiente está propício para o meu e para o seu milagre nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, no capítulo 6, no versículo 13. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Jesus Cristo. Enquanto você procura, a gente louva. Eu te amo. Quantos amam Jesus Cristo? Jesus Cristo, eu te amo. Alabanga, caixa. Jesus, aleluia. Eu te amo. Quantos amam a Ele nesta noite? Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Nós te amamos, Senhor. Levítico capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Está tendo uma reunião ali. Aleluia. Glória a Jesus. Eu acho que o fogo já começou a pegar ali, irmão. Glória a Deus. Mas não é fogo santo não, viu? Aleluia. Jesus disse, deixai vir a mim as... Irmão, casa que não tem criança não é muito bom não. Olha aí para você ver. Aleluia. Vamos lá. Levítico capítulo 6, versículo 13. Vamos ler todos assim comigo? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se para ensaio ficou muito bom. Sim ou não? Agora vamos falar junto, João. Abre essa voz de profeta aí e dá um brado aí. Vamos lá. 1, 2 e... O fogo não se apagará. Senhor, em nome de Jesus nessa noite, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo, Deus, que o Senhor já fez no meio de nós. Eu posso entender, Senhor, pelos olhos da fé, quão grande é o teu poder restaurador. E eu te louvo, Senhor. Ministra o nosso coração através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Eu estava, durante esta semana, orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para nós nessa noite. Eu quero trazer ao meu e o seu coração algo muito importante nessa noite. Nós temos aqui no livro de Levítico, no capítulo 6, e nós percebemos algo muito importante. Quando a Bíblia nos fala que Moisés, escrevendo o Pentateuco era a Torá daquele tempo, aonde Deus havia manifestado sobre a nação de Israel. Quando nós olhamos o livro de Levítico é um livro onde Deus institui as leis. E nesse momento, nós vamos perceber que Deus se apresenta a Moisés. Deus se apresenta a quem? Moisés. E Deus se apresenta a Moisés e diz, Moisés, eu vou no meio do povo, mas eu preciso que você faça para mim um tabernáculo. Um quê? Tabernáculo. E Moisés faz o tabernáculo. Moisés faz o tabernáculo e dentro do tabernáculo havia
a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança que continha dentro do propiciatório o maná, a vara ou a vara de Arão, quando Deus faz a vara de amendoeira florescer, e também tinha as tábuas da lei. Neste momento a presença de Deus estava nesse tabernáculo, e neste momento Deus fala para Moisés que ele deveria construir o tabernáculo, e também ele deveria fazer uma tenda, e essa tenda se chamava a tenda do encontro, era a tenda na qual Deus se apresentava a Moisés. Toda vez que Moisés, ou que Deus queria transmitir algo para o povo, Deus se manifestava através da tenda do encontro. A primeira coisa que eu quero ministrar nessa noite é que nós precisamos também ter de Deus a tenda do encontro. Diga comigo, tenda do encontro. Era onde Moisés se encontrava com Deus. E naquele momento, nós vamos ver que Deus vai instituir algumas leis, e para que nós possamos entender o contexto de qual nós estamos falando, é muito importante entender que esta arca e este tabernáculo transmitia a presença de Deus. E Deus começa e chama Arão e diz assim: Arão, essa é a lei do tabernáculo. Esta é a lei do tabernáculo. Eu gostaria que os irmãos não fechassem a Bíblia, e eu gostaria muito da ajuda dos irmãos lá da mesa. 6, Levítico capítulo 6, versículo 13. Do começo primeiro, por favor. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, segundo, por favor. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo que lhe deu uma guarda, ou que deixou a sua mão, não roubou, ou que reteve violentamente ao seu próximo. Vamos por 10, por favor. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá calças de linho, e sobre a sua carne levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto, e sobre o altar, e apurar junto ao altar. Nessa noite, eu quero falar algo muito importante. Deus estabelece alguns princípios. Quando nós lemos no versículo 1, Deus está dizendo que se alguém pecar contra o irmão, se alguém pecar contra alguém, esse deveria trazer uma oferta, e esta oferta deveria ser colocada no altar do sacrifício. E esta oferta deveria queimar como uma oferta suave. E esta pessoa deveria sacrificar ou um cordeiro ou uma ovelha. E este seria para ele um sinal de que Deus havia aceito o seu sacrifício. É interessante que a ordem de Deus para Arão era uma só: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E é interessante que quando nós vemos na Bíblia o símbolo de fogo, nós vamos perceber uma coisa, que o nosso Deus, ele é fogo. Deus é fogo. Em várias passagens da Bíblia, nós vamos perceber que o fogo, ele é essencial para o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Deus se apresenta a Moisés numa sarça de fogo. E é interessante que o fogo de Deus, porque o fogo significa purificação. Toda vez que você encontrar na Bíblia Sagrada, quando ver que Deus se manifesta com fogo, é pureza. Porque o fogo, ele serve para purificar, para trazer pureza àquilo que é impuro.
Então, quando a Bíblia nos diz que Deus se manifestou em uma sarça de fogo, e essa sarça e o fogo de Deus, Moisés olha para aquela sarça, e quando Moisés olha para aquela sarça, Deus diz: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Mas Moisés olhando, o texto diz, e Moisés olhando viu a visão, e viu que a sarça não se consumia, porque ela queimava e não consome. Diga para o seu irmão, o fogo de Deus, ele não te queima, é para purificação. Quando nós estamos entendendo esse mistério do fogo, o fogo de Deus, é por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, Atos capítulo 2, e viram línguas repartidas como de fogo. Por quê? Para trazer purificação. A Bíblia nos diz que João Batista aparece pregando no deserto. João Batista vai proferir algo muito importante. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas vem um, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que com fogo? Porque o fogo, irmãos, quando ele entra, o fogo significa o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele não mata, mas ele purifica. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem o Espírito Santo nesta noite? O Espírito Santo não vem para matar, mas ele vem para purificar e tirar toda a impureza. Deus vai dizer nesse momento algo muito importante. O fogo arderá continuamente sobre o altar, mas tinha alguma coisa que deveria ser feita. A primeira coisa que eu quero trazer nessa noite é que era necessário, diariamente, fazer algo muito importante. No altar do sacrifício, eles tinham que trazer lenha. Diga comigo, trazer lenha. E Deus foi ministrando ao meu coração acerca desse tabernáculo. E eu quero trazer a minha, a sua memória nessa noite. Deus antigamente se manifestava através daquela arca, do tabernáculo. Mas a Bíblia diz que no dia que Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, a separação que havia já não existe mais. E hoje Deus não está dentro de uma caixa ou dentro de uma arca. Deus está dentro dos nossos corações. E eu quero ministrar nesta noite como está o altar do seu coração. Cada um de nós nessa noite trazemos um altar. E é sobre este altar que eu quero trazer nesta noite. O nosso coração tem que ser um altar, e para que nós possamos entender a importância de fazer e de obedecer o que Jesus disse, o que Deus disse para Moisés. Todos os dias você terá que tirar as cinzas e colocar lenha. Oh my God. Isso me chamou muita atenção. É como nós possamos, nesta noite, entender algo muito importante. Que eles deveriam ter o cuidado de fazer a manutenção do sacrifício. E Deus colocou no meu coração esta palavra, porque se nós somos o altar de Deus, se nós somos o sacrifício de Deus, nós temos que ter o mesmo cuidado de todos os dias tirar as cinzas. Tirar as cinzas. Quantos aqui já tentaram acender fogo, mas que o fogão está cheio de cinzas? A primeira coisa que eles deveriam fazer não era colocar lenha, mas era todos os dias remover as cinzas. E eu quero nesta noite trazer ao meu e seu coração o perigo que se tem quando o nosso altar de sacrifício está cheio de cinzas.
As cinzas, irmãos, na vida cristã, é necessário entendermos que a cada dia nós devemos tirar a cinza, aleluia, sabe de quê? Da incredulidade. Quantas vezes o nosso altar de sacrifício está cheio de cinzas. Nós queremos apresentar e sacrificar algo a Deus, mas muitas vezes a cinza da incredulidade está ali, e você está querendo pôr fogo, mas o altar está com cinza. Nessa noite é tempo, irmãos, de nós removermos algumas cinzas que tem nos impedido que o nosso altar, porque a importância, e Deus disse assim, olha, eu vou ser alguém que vai acender o fogo, mas a manutenção dele, nós somos responsáveis. Uma vez em nós, irmãos, este fogo já queimou. Uma vez em nós que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e Salvador da nossa vida, Ele vem dentro de nós como fogo, Ele vem dentro de nós e nos purifica, mas nós temos que ter o cuidado de cada dia remover as cinzas. E a cinza representa algo muito importante, daquilo que um dia já se foi, mas que precisa de manutenção, que precisa ser removido, porque a cinza vai ofuscar o fogo dentro de você. Quantas vezes muitos de nós estamos vivendo uma vida e muitas vezes no nosso altar de sacrifício só nos resta uma coisa: recordações antigas. Eu pregava, eu profetizava, eu evangelizava, eu fui usado, eu fiz isso, fiz aquilo, e Deus está dizendo assim: é tempo de trazer lenha nova, é tempo de trazer coisas novas para o altar do sacrifício. Meus irmãos, muitas vezes o nosso altar de sacrifício tem muitas coisas que tem nos feito parar, porque já não queima mais como queimava antes. Olha para mim, para você, muitas vezes estamos parados, estamos muitas vezes vivendo de cinzas. A primeira coisa que quando eu vou fazer churrasco lá em casa, eu observo como está a churrasqueira, porque se for a carvão, tem que remover as cinzas. Eu já tentei muitas vezes colocar lenha ou colocar o carvão, mas muitas vezes o altar ou o sacrifício sai mais fumaça do que pega fogo, porque tem cinzas. Deus está dizendo assim: eu vou acender o fogo, mas a manutenção é vocês que têm que fazer. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, porque Deus está dizendo assim: é tempo de fazer manutenção do teu altar. É tempo de você entender uma coisa, aleluia, eu não deixei de queimar. Irmãos, é importante dizer isso. Paulo está dizendo em 2 Timóteo, para Timóteo, desperte o dom que há em ti, pela minha imposição de mão, para que o Espírito Santo, como fogo, queima na sua vida. É tempo de deixar, aleluia, as experiências antigas. É tempo de deixar as mágoas antigas, as desilusões antigas, e trazer lenha nova, porque Deus quer queimar no teu altar. Estamos vivendo, irmãos, cinzas. A igreja brasileira tem vivido muitas cinzas. Estamos vivendo de cinzas. Muitas vezes o altar não está queimando porque tem muitas cinzas. Estamos querendo viver de experiências passadas, mágoas passadas. E nessa noite Deus me trouxe aqui dizendo: eu ainda quero acender o fogo, eu vou acender este fogo, mas você precisa trazer manutenção. É interessante que quando Deus diz para Abraão, eu quero Isaque em sacrifício, a primeira coisa que Abraão entendeu é que para fazer sacrifício era necessário uma coisa: lenha. Era necessário o quê? Lenha.
Porque a lenha é o combustível para que um fogo se pegue. Pastor, o que quer dizer lenha? A lenha significa as orações. O fogo só pega, irmãos, no altar do sacrifício, se colocar lenha. Quando Deus diz, Abraão vai a Moriá e sacrifica Isaac. É interessante, porque ele vai, e quando vai, ele amarra o jumento, caminho de 3 dias. É interessante que Isaac vai dizer, pai, eu vejo a lenha, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Isaac entendeu que sem lenha não tem fogo. Nessa noite, para que o nosso altar queime por Deus, nós precisamos, no mundo espiritual, trazer uma vida de oração, trazer uma vida de consagração. Irmãos, existem coisas que o fogo ele pega, mas precisa trazer lenha. E a lenha são o quê? As orações dos santos. A lenha são, irmão, as renúncias que muitas vezes nós temos que renunciar na nossa vida. A lenha representa, irmãos, aquilo que é mais importante para que o nosso sacrifício seja aceito. É o que Paulo está dizendo. A lenha significa renúncia. Paulo está dizendo assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, preste bem atenção ao que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eu não mais vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo assim, a cada dia eu preciso fazer essa manutenção do meu altar. Irmãos, nessa noite Deus está trazendo para mim e para você uma reflexão, como está o nosso altar. Se um dia queimou, Deus quer trazer esse altar fumegante de novo. As orações, os jejuns, irmãos, são importantes. Existem momentos na nossa vida e existem situações que somente a lenha do jejum. Existem momentos e batalhas na nossa vida que nós enfrentamos, que a oração é bom, mas quando você faz um jejum, é o que a irmã disse aqui, Jesus sendo tentado por 40 dias, o texto vai dizer, e ele orou e jejuou por 40 dias e por 40 noites. Irmãos, não tem altar que não queime, se nós não jejuarmos e orarmos. Existem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Existem batalhas na minha e na sua vida, ou talvez você está experimentando alguma batalha na sua vida, que você tem tentado pela adoração, pela oração, e não tem resolvido. Mas eu quero te dizer nesta noite, entre por esse caminho do jejum, porque o jejum faz uma coisa, ele mortifica a minha carne, e uma das coisas que é mais difícil da nossa vida cristã, é o jejum, ou não? Irmão, quantas vezes eu fui tentado, eu jejuando de manhã, irmãos, propósito de jejum, passava, irmão, indo para trabalhar nesses postos de gasolina, irmão, e parece que o café chega longe, irmão, eu chegava lá e falava, ai, 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 aí os rapazes que trabalhavam comigo, pegavam aqueles copão de café, irmão, pegava aquelas pizzas, eu falava, ai Jesus, irmão, e parece que o negócio cheira muito mais, aquilo não sai do seu nariz. Eu falava, eu vou te vencer, carne, eu vou te vencer. Irmãos, eles falavam, você não come não? Não sabia eles que eu estava num propósito de oração. Até hoje, irmãos, eles olham para mim, você não come nada não? Meu filho trabalha comigo agora, ele sabe. Eles olham para mim, você não come nada não? O que você come? Existe uma coisa muito importante. Existem, irmãos, batalhas que nós não vencemos no natural.
Existem momentos na nossa vida que nós temos que renunciar à nossa carne. Eu digo, irmão, porque não é fácil. Quantas vezes eu fui tentado, irmãos, no propósito de jejum, falar, eu vou desistir. Irmão, é cada coisa, é churrasco, é irmão que não te liga para o churrasco, te liga. Fiz um negócio aqui, fiz um mistério, vem aqui, vou, não, irmãos, não porque nós somos bons, é porque entendemos, existe um altar dentro de nós que quer queimar a todo tempo, a todo instante. Ele está dizendo assim, olha, é importante que vocês todos os dias removam a cinza e coloquem a lenha. Irmãos, nessa noite eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos ter o nosso altar queimando a cada dia. Nós precisamos trazer a nossa oferta ao Senhor como uma oferta agradável, como uma oferta que vai queimar diante do Senhor. Aleluia. Nesta noite Deus está dizendo para mim e para você, é tempo de você tirar estas cinzas. A cinza das decepções com igreja, com pastores, irmãos. Quantas pessoas já não queimam mais? Lembra aquele tempo que você chegava na igreja, aquela irmãzinha desafinada, irmão, punha ela para cantar aqui, irmão, soltava o playback da Cassiana e você falava, meu Deus, que mulher que canta muito, irmão. Era unção, era o seu altar que estava queimando. A gente entrava num culto, a gente não estava olhando se o pregador pregava bem, se ninguém pregava bem, se o irmão foi eloquente, não. O nosso altar estava queimando, o Espírito Santo batizava, o Espírito Santo trazia a revelação. Sabe por quê? O nosso altar estava queimando. Irmão, o nosso altar não queima não é só na igreja, o nosso altar não queima não é só no congresso, não é só na vigília, não. O nosso altar tem que queimar diariamente na nossa casa e aonde quer que nós estejamos. Esse é o nosso altar. E sabe qual é o maior problema da nossa vida? Nós queremos queimar só no dia do culto e não dá certo. E eu tenho um negócio comigo, irmão, que eu aprendi uma coisa: se eu não fazer manutenção, não dá certo. Estou nesse país há 25 anos. Confesso para vocês, todo dia eu estou aqui, ó. Sai cinza. O meu altar que tem que queimar. Se você me conhecesse há 25 anos, eu estou queimando até hoje. Já passei por decepções, desilusões, mas o meu altar todo dia eu estou assim, ó, cinza, sai fora, porque o meu altar tem que queimar. Sabe por quê, irmãos? Ninguém vai roubar o que Deus tem para mim, para você nesse país. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas tem uma coisa, irmãos, tem que estar com o altar queimando. Senão você desespera nesse país. Você fica perdido, sem direção nesse país. Todo mundo se parece para você que não vale nada, que ninguém presta. Sabe por quê? Irmãos, a cinza da desilusão é a pior coisa que existe. A cinza da decepção. Quantos de nós aqui já fomos decepcionados nesse país? Será que foi só eu? Mas cinza, irmão, ela tem que ser tirada. Eu resolvi uma coisa na minha vida: queimar por Cristo. Queimar por Cristo. É uma decisão diária que eu e você temos que fazer. Ele diz, o fogo vai arder. Mas só que tem uma coisa: faça a manutenção. Faça a manutenção. Se tem uma coisa que nós fazemos manutenção aqui, se você não faz, em breve você vai ter uma surpresa. Diga comigo o que, pastor? O seu carro. Não todo mês, mas de 3 em 3 milhas você tem que fazer uma manutenção. De quê? De óleo ou de água? Sim ou não? Se não fazer manutenção, você vai correr um grave perigo. O seu motor vai fundir. Você vai ter uma surpresa desagradável. Por quê? A manutenção. E é interessante que lá em casa eu sou cuidadoso com isso. Eu falo para Isabel, como é que está a amiga do carro? Você olhou lá? Como é que está a água? Porque eu entendo uma coisa, irmão, na nossa vida precisa de manutenção diária. Algumas coisas levam mais tempo, mas existem coisas que precisam ser nutridas. A nossa vida com Deus é assim. Nós precisamos nutrir a nossa vida. Nós precisamos viver uma vida diária com Deus. O casamento é a mesma coisa, precisa ser nutrido. Já parou para perceber, irmãos, que o nosso casamento é assim?
A cada dia nós precisamos nutrir o nosso casamento. Porque senão vai acontecendo o quê? Cinzas. Esfriamento. Você já não fala I love you, you my rose. Você começa a olhar para ela e fala assim, você via para ela, irmão, e fala assim, que princesa. Aí você começa a passar o tempo, não dá manutenção, não manda, não dá, não faz um agrado, não dá o cartão para ela, mas põe um limite. Aí você começa a falar, nossa, irmão, você está parecendo a Fiona do Shrek. Sabe por quê? Manutenção. Você começa a olhar para a sua esposa, ver que as unhas feias, mulher só está lavando roupa, mulher, mas e a manutenção? Aí você vai esfriando, você fala assim, parece que nada está acontecendo. A mulher do mesmo jeito vê o marido e fala assim, nossa amor, como é que você está bonito? Uau, que roupa bonita, amor, você está lindo. Manutenção. Aí tem que até pintar o cabelo do abençoado. Diga comigo, manutenção do meu altar. Você sabia que a sua família é um altar? Você sabia que a minha família é um altar e que precisa diariamente ser nutrida? Muitas vezes, irmãos, sabe por que nós fracassamos na nossa vida? Seja ela familiar, seja ela espiritual, é porque nós não fazemos a manutenção diária. A resposta de Deus era, diariamente, você terá que fazer a manutenção do altar do sacrifício. E analisando o contexto da nossa história, eu vejo que nós falhamos muito por não fazer manutenção. Quantos de nós aqui muitas vezes não fazemos a manutenção na saúde, não vamos no médico, não checamos a nossa vida física? Eu passei um tempo sem ir no médico, irmãos, e tive uma surpresa desagradável. E é interessante que você vai percebendo a importância de dar valor a algumas coisas que você não valoriza. Nessa noite, muitas vezes, irmãos, nós padecemos na nossa vida, seja ela familiar, secular, porque nós não entendemos o primordial para viver uma vida plena. É uma vida de constantemente manutenção da nossa vida diária. Por muito tempo eu fiquei sem ir no médico, e quando eu fui no médico, faz os exames de sangue, colesterol alto, gordura no fígado, pré-diabético. Eu falei, sangue e fogo. Esse exame está endemoniado. O inimigo entrou nesse exame aí que não é meu não. Mas eu entendi uma coisa, irmão. Eu não dava manutenção. Na minha cabeça era só uma coisa. Eu já fui atleta profissional. Então para mim, estava tudo em dia. Acredite você ou não. Mas eu estava lá no passado, vivendo cinzas passadas. Eu falava, está tudo bem, me sinto bem. E é interessante que às vezes eu ia no médico, o médico falava assim, no meu pulmão, falava, você tem uma respiração de atleta. Eu falei, eita, tá ligado. Sem saber, mas o tempo foi passando, irmão. O vaso foi alargando. E veio tudo. Irmão, quando eu ouvi o diagnóstico do médico, eu entendi a falta de manutenção, muitas vezes da nossa vida, da saúde, faz com que eu e você entramos em um colapso e reavaliamos a vida que nós estamos vivendo. Eu entendi uma coisa, se eu viver da forma que eu estou vivendo, eu vou morrer. Eu vou estar condenado a vida toda a viver uma vida diabética. Aí eu comecei a imaginar na minha cabeça, todo dia tomar insulina, tomar injeção. Falei, sangue e fogo, eu não quero isso para mim não. Começar a viver uma vida fora daquilo, porque eu não dei a manutenção necessária para o tempo. E a Bíblia diz, vós sois templo do Espírito Santo.
Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida sem entender o princípio que Deus estabeleceu de fazer a manutenção. Nessa noite o Senhor nos dará a oportunidade de viver uma nova história. De voltar a trazer o nosso altar a queimar novamente. Pastor, um dia meu altar já queimou. Mas como está as cinzas? Como está o seu... É interessante que a importância, irmãos, de fazer a manutenção é que Deus estabelece algo muito importante. A Bíblia diz que todos os dias, pela tarde, Deus ia na virada da tarde conversar com Adão. O que eu entendo com isso? É que todos os dias Deus está analisando e te esperando no mesmo lugar que um dia queimou. No seu local de sacrifício. Sabe aquele momento que você orava até mesmo 10, 15 minutos na sua cama de joelho? E você dizia: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Deus, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado, Senhor, por tudo. Era 10, 15 minutinhos, mas era o teu altar de sacrifício. Você estava ao findar do dia tirando as cinzas e dizendo assim: eu estou trazendo lenha nova. Eu quero queimar novamente. Quantas vezes muitos de nós, irmãos, até mesmo durante o dia, quando levantamos pela manhã, irmãos, quantas vezes você e eu dizíamos: Senhor, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado porque estou vivo, Senhor, porque abri os nossos olhos. O salmista diz: dormi e acordei porque o Senhor me guardou. Aí você orava e dizia: meu Deus, estou de pé. E aquilo queimava como sinal de que você realmente entendia quem era Deus na sua vida, a importância de ser guardado por Deus. Mas muitas vezes acordamos hoje, irmãos, desculpa a expressão, pulamos da cama e dizemos: estou atrasado. Quantas vezes na minha vida eu fui impulsionado a acordar assim e dizer, e sair e falar, o Espírito Santo dizer: peraí, rapaz, e o meu tempo? E a minha devoção que um dia você declarou para comigo? Manutenção de tempo significa diariamente ter uma intimidade com Deus, buscar aquilo que você um dia buscou. Irmãos, existe uma coisa muito importante para que eu e você permanecemos de pé: essa intimidade com Deus. A intimidade do altar foi com que fez com que Moisés se apaixonasse por Deus. A intimidade do altar fez com que as pessoas olhassem para Moisés e não conseguisse ver a face de Moisés, porque a face de Moisés resplandecia a presença de Deus. Todas as vezes que nós entendemos que no altar de sacrifício, na tenda do encontro, todos os dias Deus esperava por Moisés. E nessa noite, essa tenda espiritual continua te esperando e me esperando. Este fogo que está ardendo dentro de nós faz com que todos os dias nós entramos nessa tenda para ver e ouvir a voz de Deus, orientações da voz de Deus. Quando você entender que este lugar era tão importante, e é tão importante para mim e para você, que Moisés, ele entendeu que a presença de Deus era mais importante do que tudo. Quando Deus ia dar vitória ao povo, e a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: Moisés, olha, a minha presença irá contigo. A minha presença irá contigo. Mas Moisés olhando disse: Senhor, tu dizes, vai, mas me deixe saber quem irá comigo.
Deus disse, eu vou mandar um anjo. Moisés disse, não. Eu não quero um anjo. Porque em presença de Deus, irmãos, quem queimou por Deus uma vez, entende uma coisa. Ele estava tão íntimo de Deus que ele recusou um anjo. Porque ele tinha na tenda do encontro todos os dias um encontro com Deus. Ele entendeu que nada poderia substituir a presença de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus. Quando você se torna íntimo dEle, quando você se torna amigo dEle, quando você se torna alguém que está ligado, que parece com Ele. Eu mandarei um anjo, não, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, porque o altar estava aceso. Quando nós estamos nessa dimensão de todos os dias na tenda do encontro, irmãos, nada pode substituir, o dólar não pode substituir, os documentos desse país não podem substituir, a fazenda não pode substituir. Eu quero a tua presença. Eu não saio se não for a tua presença. Um anjo resolveria o problema. Porque Deus deu vitória. E a Bíblia diz que um anjo matou 185 mil homens. O poder de um anjo. E Moisés disse, não. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Quando eu e você entendemos que a presença de Deus é substituível. É por isso, irmãos, que nós vamos perceber uma coisa ao longo da nossa vida. Quando nós deixamos de trazer no altar do sacrifício as primeiras coisas, é importante entender que quando eu colocar lenha, quando eu priorizar as coisas de Deus, as coisas virão ao meu encontro. Porque o meu altar está queimando, e um altar queimando significa uma coisa, que o sacrifício foi aceito. Quando o fogo pegava, era sinal que o sacrifício foi aceito. A Ele a glória, a Ele nesta noite, a importância de removermos as cinzas e trazer lenha nova. E é algo muito importante. Alguém já tentou colocar fogo em lenha verde? Irmão, eu já tentei. A miserável chia, sai um fumaceiro, mas não pega. Lenha verde. Pastor, o que significa lenha verde? Meu Deus. A Ele a lenha verde significa, se não estiver uma entrega total no altar do sacrifício, se não tiver uma entrega com o coração limpo, vai chiar no altar, mas não vai pegar fogo. Quando nós entregarmos totalmente aquilo que é dele no altar, é interessante que quando nós entendemos a importância do altar, é que quando a Bíblia vai nos dizer que Elias, quando fez o sacrifício, quando chamou o povo para a guerra, os 850 profetas de Baal, a primeira coisa que Elias entende que o povo estava com déficit, estava devendo, porque eles estavam sacrificando outro Deus, você conhece disso, mas algo me chamou a atenção, porque a Bíblia diz que agora ele reúne o povo, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus em Israel, mas algo ele fez antes. A Bíblia diz que ele pega a lenha,
arruma o altar. E então, faz o sacrifício. Nessa noite, em cada desafio que você fizer, o que eu aprendo com isso é que o meu altar tem que estar em ordem. Estamos vivendo um momento aqui neste país muito importante, aonde nós somos desafiados diariamente, como nunca. É um desafio que nós nunca passamos aqui, quem está aqui há mais tempo sabe, imigratório. E eu entendo uma coisa, que é nesse momento que o nosso altar tem que estar em ordem. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque você vai entender uma coisa, que o mesmo Deus da América é o mesmo Deus do Brasil. Você não vai ficar frustrado se algo te acontecer, porque você vai entender uma coisa: eu com o altar aceso e queimando, o mesmo Deus que me sustenta aqui, é o mesmo Deus que vai me sustentar lá. É o mesmo Deus, mas com um propósito diferente. Nessa noite, o conselho que eu te dou, porque eu tenho cinzas que precisam ser removidas. Eu estou pregando para mim. Deus falou comigo: como está o teu altar? E eu fiquei, irmão, sinceramente, eu estou com a pá, arrancando as cinzas. Sabe por quê? Esquece uma coisa, não esquece de uma coisa. Ele diz diariamente. Sabe o que significa? Não é só hoje. Amanhã, depois da manhã. Aí você vai perceber a importância de ter esse cuidado na sua vida diária. Assim como você tem todos os dias a sua manutenção higiênica, assim também a nossa vida espiritual. Já parou para perceber? Nós temos tanto cuidado humano, irmão. E para você perceber que se a gente não tomar banho todo dia, o negócio fica estreito. Se você não escovar dente todo dia, isso vai ter um grande problema. Se você não fazer manutenção higiênica do corpo, assim também é da alma. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para trazer esta mensagem de conscientização de como está o nosso altar. Pastor, por que o altar tem que queimar? A primeira coisa, o altar recebe o sacrifício, queima e as vitórias acontecem. Aquele que responder com fogo, o fogo vem e trazendo vitória. Toda vez que eu e você apresentarmos ao Senhor no local de sacrifício, pode esperar que o céu te recompensará. Sabe por quê? Porque você está queimando por Deus. Por favor, se coloque de pé.